Exatamente. Quando a gente pega a ciência, né, é necessário, a gente vai fazer um estudo, um ensaio, é necessário, né, essa repetição, essa análise. A gente vai analisar tudo para poder não dar uma diretriz falsa. Exatamente. Então, é aí que vai tornando a doutrina, vamos dizer, né, uma ciência. Precisa ser. A doutrina precisa ser um conjunto coerente. Tá? Conjunto coerente de informações fundamentais. Não são todas as informações. São as informações básicas para aí você, através desse corpo doutrinário, se desenvolver. Tá? Desenvolver a ciência. Então, eu, inclusive, concluí isso aqui. A fonte doutrinária do conhecimento não está no movimento espírita, mas e sim no plano espiritual. Eles continuam sendo, foram e vão ser, eternamente, os autores dessa obra. Pode haver uma revolução, uma catástrofe, tá? Um impedimento qualquer que se destruir todo esse acervo, aí a gente que tem um pouco de visão, que tem esse conhecimento, essa racionalidade de conhecimento, a gente vê que é besteira. Não vão queimar o conhecimento na fonte. Vão queimar uma reprodução, né? Então, o problema não é, quando a gente vai ver, o problema não é tá, a força, tá? A autenticidade não vai estar no movimento espírita. O movimento espírita, respeitosamente, é um movimento institucional e feito por homens. E os homens são falhos. Os espíritos também o são, mas os espíritos superiores, esses que justamente se reuniram, dirigidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Nosso Senhor Jesus Cristo é o timoneiro disso tudo que está aqui. Tá? Como, inclusive, o Cristo de Deus. E como Jesus. E Jesus disse: não sou eu que faço as coisas. Não, e ele disse: eu vou para que o Consolador prometido venha. Tá? E esse Consolador foi ele mesmo que veio, junto com a espiritualidade superior, trazer todos esses textos que nós estudamos, que vão nos trazer conforto, que vão nos trazer objetividade, que vão nos dar segurança de estar aqui, certos, né, de que ele está conosco, sem nenhuma dúvida. O próximo passo que trata justamente essa parte sobre a autoridade da doutrina espírita seria justamente a divulgação. Quem é que faz a divulgação da doutrina espírita? Tá? Aí Kardec, né, nos remete justamente aí. São os próprios espíritos que divulgam o conhecimento. São eles que trazem as bases e divulgam isso aí, com auxílio dos elementos passivos, que precisam ser instrumentos bem afinados para não deturpar justamente a informação. Tá? Como a gente já disse, eles se comunicam em toda a Terra, todos os povos, todas as seitas, todos os partidos. Tá? Como a gente já citou agora. Lembrando, não existe privilégio nem privilegiado. Não existe nacionalidade, não existe culto, tá? Não existe processo de iniciação, nem classe social dominante. Essa justamente é se levar uma ciência, uma filosofia que revolucionar o nosso pensamento. Eu não preciso deixar de ser católico para ser espírita. Tá? Eu preciso refletir. Eu não preciso preciso deixar de ser anglicano para ser espírita. Tá? Então, essa doutrina, ela abre justamente as bases, exatamente, do conhecimento científico, das leis que regulam, né, o mundo espiritual. O plano material, a gente tem as leis que a gente vai aprendendo com a nossa ciência tradicional. Tá? Mas aí é um novo leque científico que se abriu no século XIX. Tá?
Aí o próximo passo, que foi falar justamente sobre o poder da verdade. Eu gostei justamente desse pensamento, o poder da verdade. A universalidade de princípios em todo o planeta, transmitidos a todos, essa universalidade é a força, é o poder, sem privilégios, sem preconceitos. Então, permanece justamente inatingível por ser a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele continua inatingível na sua moral, tá? Nos seus conceitos. Todos reconhecem isso aí, porque é a verdade. Tá? Passarão céus e terras, mas minhas palavras não passarão. É isso aqui, é esse pensamento. O que é verdadeiro, ele permanece. Tá? E aí existem... Permanece. A evolução disso aqui é o quê? Existem riscos de divisões? Existe. Claro que existe, né? E as divisões, elas realmente podem e devem surgir. Devem surgir. Porque as divisões... Estimular o pensamento. Exatamente. Ela é o cadinho, funciona como um cadinho, como um fogo, né? Que abrasa, que queima e vai separar. Essas são as divisões. Não é uma divisão fratricida. Eu tenho a verdade, você não tem, eu vou lhe destruir e você vai fazer a mesma coisa. Não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Né? E aí, é simples porque qual é a solução dessas divisões? Aí Kardec ele vai profundamente, né? Profundamente dentro do nosso cérebro e aí diz, existe a solução, sim. A solução é a razão. Ele não clama pela razão de Elizabeth, nem pela razão de Alexandre, nem diz que a razão dele está correta. Tá? Aí, quando eu li isso aí, eu fiquei pensando, aí eu me lembrei de quem? São João.